This call is now being recorded. Fala, galera, simbora para o nosso esquenta PMPB. Hoje a aula é grátis, iria ser pelo YouTube, mas por alguns imprevistos não foi possível entrar pelo YouTube. Mas essa aula que está sendo pelo Meet vai ficar disponível para vocês, tá? Sabemos que o YouTube tem uma qualidade bem melhor, mas mesmo sendo pelo Meet não vai interferir na qualidade da aula. Agora vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de raciocínio lógico e responder as questões que foram propostas. Olha só, galera. E caso alguém tenha alguma dúvida durante o decorrer da aula, pode fazer todas as perguntas que acharem necessário. Obrigado, Arca do Saber. Tamo junto. Ó, aqui, Lucas está dizendo que, segundo o comandante, vai ser 10% PFEM. Talvez um pouco mais, Lucas, porque a quantidade de mulheres na Paraíba é pouco também. Não vai ser como aconteceu na PMRM, mas talvez aconteça um pouco mais. Certo? Mas vamos esperar. Na verdade, tudo são expectativas. E olha só, no último edital do concurso da PMPB, cuja banca foi BFC, e tudo indica que é BFC também, nesse novo concurso, porque tudo indica. Porque, gente, a única coisa que temos certeza é de que hoje estamos vivos, né? Então, tudo pode mudar, ninguém sabe. Mas tudo indica que vai ser BFC também. Quais os pontos cobrados no último concurso da PMPB em raciocínio lógico? Argumentação lógica, lógica proposicional, argumentação lógica, raciocínio sequencial, raciocínio lógico quantitativo, raciocínio lógico analítico, diagramas lógicos, análise combinatória e probabilidade. Você que veio estudando para o concurso da PMRN, você possivelmente já está dominando esses seguintes tópicos. Lógica proposicional. Aqui, gente, envolve o quê? Envolve proposições, conectivos, equivalências, negações, certo? Equivalências, negações. Argumentação lógica envolve argumentos hipotéticos e argumento com quantificadores, argumentos categóricos, ou seja, argumento em que tem todo, algum, nenhum, tá? Quem estudou para PM, com certeza já viu esses pontos que eu estou destacando. Diagramas lógicos, tá? Análise combinatória e probabilidade. Certo? O que vai ser de novidade nesse concurso da PMPB? Se porventura copiar o mesmo modelo de edital da parte de raciocínio lógico, raciocínio sequencial, esse ponto a banca cobra bem tranquilo. São questões de sequência. Acredito que talvez alguns de vocês já tenham estudado. Sequência de números, de pessoas, de figuras, certo? Raciocínio lógico quantitativo, aqui tem um detalhe importantíssimo a respeito desse raciocínio lógico quantitativo. Gente, vou até escrever. Quando se tem um edital, a disciplina, o ponto raciocínio lógico quantitativo, pode vir cobrado os seguintes itens. Olha só. Pode vir cobrado MMC, MDC, conjunto dos números, tá? MMC, MDC, na verdade, está dentro do conjunto dos números naturais. Estudamos esses pontos dentro do conjunto dos números naturais. Esses conjuntos dos números envolvem números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais, razão, proporção, porcentagem, divisão proporcional, divisão, porcentagem, divisão proporcional, regra de 3, e deixe-me ver mais alguma coisa, e problemas do cotidiano relacionado à matemática. Olha só, gente, preste atenção. Regra de 3, problemas do cotidiano, equação do primeiro grau.
problemas do cotidiano. E problemas do cotidiano. Olha só. Na verdade, quando o edital fala em raciocínio lógico quantitativo, abrange toda a matemática. Entenda isso, abrange toda a matemática. Só que, para quem conhece a banca, sabe que o que pode ser cobrado dentro desses pontos são MMC, MDC, conjunto dos números, razão, proporção, porcentagem, divisão proporcional, regra de 3, equação do primeiro grau, sistemas de equação do primeiro grau, tá? E problemas envolvendo o cotidiano. Só lembrando que conjunto dos números é um assunto muito extenso, porque você vai estudar números naturais inteiros, racionais, irracionais, certo? E números reais. E a parte de frações é extensa pra caramba. Extensa pra caramba. Mesmo assim, nada impossível. Ou seja, o que é que vocês, independente do preparatório que você vai estudar, deve focar? Deve focar mais nesses pontos que estão destacados em rosa, tá? Que inclusive quem estudou para a PMRN já está bem afiado nesses pontos. Não esquece de dar uma revisada e se concentrando aos poucos, né? Mas com a finalidade de bater esses tópicos que eu mencionei, focando nesse concurso da PMPB, de preferência sempre pegando questões da banca e BFC. Professor, tenho poucas questões de EBFC em relação a esses pontos. Se tiver poucas, busca OCP, busca Consulplan e Decam, mesmo com um nível de complexidade um pouco maior, vai servir e te ajudar também na preparação. Alguma dúvida em relação a isso? Ficou claro? Ou seja, gente, veja que raciocínio quantitativo é só o quarto ponto. Mas quando você desmembra, esse quarto ponto é infinito, né? Quase. Eu tenho certeza que alguns aqui tiveram até raiva quando soube disso. Quem teve raiva? Ou não, professor, tá tranquilo, isso aí eu já domino. Fala aí, pode falar. Professor, não sabia que podia cair isso. É porque você é da área de exatas, Mariana. Você gosta porque é da área de exatas. Então você tem uma facilidade em relação a isso aí. É, bem mais. O edital, mesmo sendo menor, a princípio, em relação à quantidade de palavras, é bem mais conteúdo do que a PMRN, sim. A pessoa já não domina raciocínio lógico. Aí vem uma Bíblia dessa e lascou mesmo. Que isso, Jéssica? Não diga isso não, amiga. Se eu der você odeia raciocínio lógico assim? Mais ou menos. Vamos tentar mudar isso aí, né? Bora lá. Tá até sem jeito. Se você odeia e eu fiz 62 questões e precisei de duas, assim, lógico, errei. Eu acredito que as matérias não terão pontuações diferentes. Eu acredito. Mas, como eu disse, vamos esperar o edital. A ideia, gente, preste só atenção. A ideia é você começar a se preparar a partir de agora. Aos poucos, devagarinho, separando pelo menos 4 ou 5 dias na semana para estar estudando. É o ideal. Porque algumas pessoas querem intensificar muito após abrir o edital, está mais que certo. Mas se você procurar fortalecer sua base teórica e adquirir novos conhecimentos relacionados aos pontos que vai ser cobrado possivelmente nesse concurso, você vai chegar forte para competir. Essa é a ideia. O problema da galera é que quer evita de pelo menos começar os estudos antes do edital. Quando você se prepara antecipadamente, gente, a tranquilidade é muito grande em relação à preparação pós-edital. E, consequentemente, você vai estar mais tranquilo para fazer a prova. Se você tiver uma boa preparação, for bem orientado, fizer bem os simulados, vai dar tudo certo. Certo? Então, vai com calma, foca nesse concurso e vai ter vaga para todo mundo. Beleza? Então, bora lá começar. E hoje, como fração é um problema de muita gente,
eu vou explicar alguns conceitos bem legais relacionados à fração e a gente vai responder as questões de frações que eu coloquei para vocês, tá? E na dúvida, não deixa de perguntar. Vou explicar assim, mas vamos logo assistir um pouquinho de aula. Fica um pouquinho aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre as questões. Vamos aprender um pouquinho de fração. Hoje a noite é nossa, certo? Teu celular tá piscando? Oxe, estranho ele. Será que vai explodir? Cuidado. Bota para carregar aí. Tô brincando, explode não. Bora. Olha só. Ai, meu Deus, eu tenho que parar de ser assim. Mas não consigo não. Olha só. Então a gente vai falar um pouquinho sobre frações, tá? Sobre frações. Gente, o conceito de fração é esse aqui, ó. Todo número escrito na forma A sobre B. A sobre B. Entenda que A e B são números inteiros. O que são números inteiros? Eu falei para vocês que no ponto raciocínio lógico quantitativo envolve toda a parte de matemática. Mas destaquei para vocês os principais pontos que podem ser cobrados, a respeito de raciocínio lógico quantitativo. Quando o conceito fala que são números inteiros está dentro do conjunto dos números. A gente, em ordem cronológica, estuda primeiro os naturais, depois vem os inteiros. Então, só para você situar-se, quem são os naturais? Todos os números utilizados para contar. 0, 1, 2, 3, 4. Quem são os inteiros? Os naturais, 0, 1, 2, 3, assim por diante. E esses números acrescentam os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, todos os negativos, 0, e todos os positivos. Então, o conceito de fração é todo número escrito na forma A sobre B. A sobre B, ou seja, pode ser números positivos, negativos, 0 positivos. Entretanto, dá uma restrição. Diz que B ele tem que ser o quê? Diferente de 0. Então, vamos aqui brincar um pouquinho. Isso aqui é uma fração? É uma fração. Veja que A e B são números inteiros. É uma fração? Esse segundo exemplo, 3,5, também é uma fração. 0 sobre 7 é uma fração? Também é uma fração. E 5 sobre 0 é fração, gente? O que é que vocês me dizem? 5 sobre 0 é fração? Muito bem, não é fração, porque quebra o conceito. Fala que A e B são números inteiros, mas que B deve ser diferente de 0. Ou seja, 5 sobre 0 não é uma fração. Não é uma fração, tá? Gente, entenda que a fração ela é um numerador em cima e o denominador embaixo. E representa parte de um total. O numerador é a parte de um total e o denominador, o total. Exemplo prático. Grave esses exemplos práticos, porque até em questão de concurso pode ser cobrada. Inclusive, a própria IUFC cobrou isso numa questão. Tá? Essa interpretação do que é uma fração. Então, preste sua atenção. Se você usou 3/5, significa que tudo foi dividido em 5 partes. Olha o que eu mencionei aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Fração é parte de um total sobre o total. Então, a figura representa o total. Representa isso aqui, ó. 5 partes. Se eu usei 3, significa que eu vou pintar 3 quadradinhos. Ou seja, essa minha figura está representando a fração 3/5. Então, gente, baseado nisso, se eu perguntar a vocês o que sobrou, que me dirão? Muito bem, sobrou 2/5. Ótimo, tá? Com essa ideia que você já consegue entender bem fração e responder algumas questões. Se você usou, por exemplo, 2/7, é porque
a figura vai ter 7 partes. O denominador determina quantas partes terá a figura, certo? Se usou 2 partes, pinta 2 quadradinhos. Se eu perguntar a vocês quanto sobrou, vão me falar 5/7. Agora a gente vai responder uma questão teórica que vai servir como base para responder a primeira questão da IBFC. Observe a figura abaixo. Então vamos observar essa figura. Vamos ver quantos quadradinhos tem essa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 quadradinhos, não é isso? Aí, ó. Responda. Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Foi dividido em 8 partes. Concordam comigo? Todos concordam? Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Representa uma parte de 8, ou seja, 1/8. Cada uma das partes representa uma parte de 8, porque foram divididos em 8 partes. Ou em fração, podemos representar 1/8. Item C. A parte pintada representa que fração do retângulo? Vamos contar quantas partes pintadas existem? 1, 2, 3. Então, representa 3 partes de 8, ou em forma de fração, 3/8. 3/8. Agora, a gente vai poder responder a primeira questão da IBFC. A fração cuja área achurada. Quando você vê esse nome achurada, leve em consideração que é a área pintada. A fração cuja área pintada. Da figura abaixo, a fração que é a área achurada, ou seja, que é a área pintada da figura abaixo representa é quanto? Pessoal, vamos contar quantos quadradinhos existem? Vou dar uma dica para vocês, para não perderem tempo. Conta quantos quadradinhos existem de forma horizontal. Existem 4. Depois você conta quantos quadradinhos existem na forma vertical. Tem 4. Aí, para você saber o total de quadradinhos, basta que você multiplique 4 vezes 4. Ou seja, a gente vai ter o total de 16 quadradinhos menores. Ficou claro isso? Porque eu estou passando esse bizu para que você evite estar contando e perder tempo. Se você, por exemplo, pegar uma questão muito grande e for estar contando quadradinho por quadradinho, vai perder muito tempo. Prestar atenção nesse bizu? Sim ou não? Prestar atenção nesse bizu, gente? Agora, olha só, presta atenção. O que a gente vai fazer? Pode falar, Jéssica. Alguma dúvida? Bora lá. Então, vamos continuar. Agora, eu quero saber a fração que a área pintada da figura abaixo representa. Eu sei que o total é 16 partes. Então, vamos ver quantas partes foi pintada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que a fração, vocês aprenderam que a fração representa parte de um total. E vimos que a figura rachurada, ou melhor, a área rachurada, a área pintada, possui 7 partes de um total de quantas? 16. Meu gabarito vai ser quem? Letra C, tá? Letra C. Então, seria aqui letra C, tá, gente? Altera o gabarito. Beleza? Letra C.
Eu vou mandar, inclusive, corrigido esse gabarito, a lista com um gabarito corrigido. Todos entenderam isso? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, pode perguntar. Então, olha só, o que foi que vimos até agora? O conceito de fração. Aprendemos um pouco sobre como interpretar esse conceito. Isso foi fundamental para responder uma questão que envolve puramente o conceito. Tá? Então, o que a gente pode esperar? Questões de vários níveis, e você deve estar preparado de todas as formas. Bora continuar. Agora, a gente vai aprender um assunto chamado simplificação de frações. O que significa simplificar fração? Significa, gente, reduzir o numerador e o denominador por meio de divisões, tá? É um ponto muito importante que é cobrado em vários concursos, a simplificação de fração. Às vezes, você chega a um resultado final, mas não consegue encontrar a resposta porque falta simplesmente simplificar. E agora vamos aprender como é que funciona a simplificação. Olha só. 20 sobre 30, vamos supor, 20 sobre 50, vamos supor que eu tenho essa fração. Na simplificação, eu preciso escolher um número que divida tanto em cima como embaixo ao mesmo tempo. Então, 10, por exemplo, se eu escolher o 10, eu posso dividir tanto em cima como embaixo ao mesmo tempo. 20 por 10 dá 2, 50 por 10 dá 5. Olha outra fração aqui, 45 sobre 50. Vou escolher agora um número que divida tanto em cima como embaixo. Lembra disso. Você tem que escolher um número que divida os dois números ao mesmo tempo. Tanto o numerador, que é o de cima, como o denominador, que é o de baixo. Nesse caso, eu vou preferir escolher o 5. 45 por 5 dá 9 e 50 por 5 dá 10. Perceba o seguinte, ó. Na fração de cima, não tem como eu escolher um número para dividir os dois ao mesmo tempo e reduzir mais ainda a fração. Concordam comigo? Ou seja, 2/5 não pode mais ser reduzida. Da mesma forma, na fração de baixo, 9/10, não existe um número que eu possa escolher para dividir os dois ao mesmo tempo. Por isso que 9/10 não pode ser reduzido. Essas frações que não podem ser reduzidas, elas são chamadas de frações irredutíveis. Ou seja, o que é uma fração irredutível? Já aprende outro conceito. Significa uma fração que eu não posso mais reduzir por meio de divisões sucessivas ou por meio de alguma divisão. Tá claro isso? Sim ou não? Bora lá continuar. Vamos agora aprender a operação com fração chamada de multiplicação, porque ela vai servir como referência para responder as próximas questões. Primeiro tipo de multiplicação com fração. Fração sendo multiplicada por um número inteiro. E o segundo tipo é a fração sendo multiplicada por uma fração. Quando você ver uma fração sendo multiplicada por um número inteiro, você faz isso, presta atenção. Pega o numerador, que é o de cima, multiplica pelo número. 3 vezes 25 dá 75. E divide pelo denominador. 75 dividido por 5 dá 15. Ficou claro isso? Bem simples. Aqui, ó, 3/4 vezes 80. Multiplica o 3, que é o numerador, pelo número inteiro, que vai dar 240, e divide pelo de baixo. 240 dividido por 4 vai dar 60.
Agora, a multiplicação de uma fração por uma fração. 3/4 vezes 2/6. Aqui funciona dessa forma, gente. Você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 6 dá 24. E olha só o que é que podemos fazer. A fração 6/24, ela pode ser reduzida. Então, o que é que podemos fazer aqui? Ó? Dividir em cima por 6, que vai dar 1. E dividir embaixo por 6, que vai dar 4. Essa fração aqui, 1/4, ela não pode ser mais reduzida. Logo, 1/4 é fração irredutível. Claro isso para todo mundo? Ou seja, a multiplicação gerou 6/24, tá? Mas eu pude encontrar a fração irredutível. Tá claro? Tá claro, gente? Então, bora. Bora lá. E agora, 8/10 vezes 2/6. 8/10 vezes 2/6. A mesma coisa, ó. O de cima com o de cima. 8 vezes 2, 16. E o de baixo com o de baixo. 60. Posso também simplificar. Ambos eu vou dividir por 4. 16 por 4 dá 4. 60 por 4 dá 15. Novamente, essa fração aqui é a fração irredutível. Qual o resultado do produto de 8/10 vezes 2/6? 16/40. Mas podemos representar de outra forma, que é a fração irredutível. 4/15. Provavelmente na sua prova vai vir a fração irredutível. Tá? Aprenderam como se multiplica frações, gente? Tudo ok? Então, lembrem desses dois casos. Certo? Professor, Oi, Bruno. nesse primeiro caso aí, pode haver a simplificação também, quando o numerador for menor? No caso da fração vezes o número inteiro. Pode Pode acontecer a sim. Você, simplificação por também? exemplo, você pode fazer, digamos, 5/25 vezes 3, por exemplo. Você pode simplificar aqui, ó. Não é isso? Ambos por 5. Vai ficar 1/25. Opa, 1/5 vezes 3. É isso que você quer dizer? Não, no caso eu resolveria logo e depois simplificaria, não? Mas, ó, olha, simplificar aqui no final. Isso, nesse caso aí não dá, né? Mas se for Não o dá que porque vai disser, dar um número inteiro. Mas se resultar em uma fração, pode simplificar assim, perfeitamente. Não tem pronto, problema em relação a isso. Tá? Não tem problema em relação a isso. Bora lá? Agora, ó, macete para você responder as próximas questões. Gente, primeiro que tudo, todo mundo já aprendeu a multiplicar fração, todo mundo entendeu o conceito, todo mundo entendeu como é que se multiplica fração por fração, ou fração por um número inteiro. Tá tudo ok? Ótimo. Então, agora, vamos ver como isso pode ser cobrado na prova multiplicação. Aprendam que as expressões de, do, da, desse, significa multiplicação. Exemplo. Um terreno mede 60 metros quadrados. Quantos metros quadrados representa 2/5 do terreno? Isso significa dizer que você vai multiplicar 2/5 pelo tamanho do terreno, porque o do significa multiplicação. Então, vai ficar assim, ó, 2/5 do terreno vai ser 2/5 vezes o terreno. Qual o tamanho do terreno? 60 metros quadrados. Então, você vai multiplicar 2/5 vezes 60.
E aprendemos que multiplicação de fração por um número inteiro multiplica o numerador pelo número inteiro, que vai dar 120, e divide pelo numerador. 120 dividido por 5 vai dar quanto? 24. Ou seja, 24 metros quadrados. Os quintos do terreno representa 24. Todos aprenderam isso? Todos aprenderam na prática? E aqui, ó, vamos testar. Tenho R$200 e quero comprar um cordão que custa 3/4 desse valor. Qual o valor do cordão? Olha, o cordão custa quanto? 3/4 desse valor. Dividar significa multiplicação. Então, vou multiplicar 3/4 vezes o valor de 200. Vai ser como? 3/4 do valor, 3/4 vezes 200. Concordam comigo, gente? Sim ou não? Então, ó, conforme aprendemos, multiplica o numerador pela parte de cima, tá? Pela parte de cima vai dar 600 e divide pelo denominador, que vai dar 150. Bora para as questões? Tá todo mundo agora ciente e preparado para ir para as questões? Bora sim, bora. Joana comprou uma caixa contendo 30 bombons. Sabe-se que ela já comeu um terço deles. A quantidade de bombons que Joana comeu foi quanto? Gente, Joana comeu um terço dos bombons. Questão água. Um terço dos bombons. A questão fala que são 30 bombons. Lembrando que o DUI significa multiplicação. Então, como você vai fazer? Ó, um terço vezes 30. Multiplica o numerador pelo número inteiro, o que vai dar quanto? 30 sobre 3. Resultado 10. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Tá? Agora, vamos para a nossa próxima questão. O Birajara saiu para caçar e levou com ele um arco de 25 flechas. Olha só, eu quero que todo mundo faça essa questão comigo. Levou o arco de 25 flechas. Como ele é um bom caçador, usou apenas 1/5 das flechas. Aí diz assim, ó, no retorno para a aldeia, ó, ele foi caçar, usou 1/5 das flechas. Depois, ó, no retorno para a aldeia, das flechas que sobraram, ele emprestou 1/4 para o outro caçador. Podemos dizer que o Birajara retornou para a aldeia com... Bora lá. Presta atenção. Ele tinha 25 flechas. Usou quanto? 1/5 das flechas. A questão fala isso, ó. Usou 1/5 das flechas. Vocês sabem que o di, o do e o da significa o quê? Multiplicação. Então, vai ser 1/5 vezes 25. Multiplicação de fração por um número inteiro. Multiplica o numerador pelo número inteiro. 1 vezes 25 dá 25. Conserva o de baixo, que é o denominador. 25 dividido por 5 vai dar 5. O que isso significa dizer? Que o Birajara usou 5 flechas durante a caça. Agora, o que é que vai acontecer? Gente, sobrou 20, sim ou não? Não sobrou 20 flechas? Concorda comigo? Não era 25? E a questão diz assim, ó. No retorno para a aldeia, das flechas que sobraram, ou seja, das 20, tá? Ele emprestou 1/4 para outro caçador. Ele emprestou 1/4 para outro caçador. Então, olha só. Então, ele emprestou 1/4 das flechas que sobraram. Que sobraram, tá? Só lembrando, das flechas que sobraram.
das flechas que sobraram. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar, ó, 1/4 vezes 20. Multiplicação de fração por um número inteiro. 1 vezes 20 dá 20. Dividido por 4 dá 5. Agora ele vai retornar para casa, tá? Então, preste atenção. Os valores que temos aqui são esses daqui. 5, que é a quantidade de flechas que ele usou para caçar, e na volta para a sua casa, ele emprestou mais 5. Então, o total de flechas que foram usadas foram o que ele usou na caça, mais o que ele emprestou. 5 mais 5, total de 10. Ou seja, 10 foi colocadas aí entre o uso dele durante a caça e o que ele emprestou. A questão quer saber com quantas ele retornou. Então, o que é que eu vou fazer? Basta pegar as 25 flechas que ele saiu para a caçada, diminuir das 10 que ele usou na caçada ou emprestou, teremos o total de 15 flechas gabarito, letra C. Claro isso? Ficou claro, gente? Então, percebendo que com comandos simples, você já consegue responder um bocado de questão? Ou seja, é só entender como funciona a banca, como funciona, como se interpreta. Beleza? Bora lá. Então, olha só a nossa turma PMPB, tá? Nossa turma PMPB. Turma online ao vivo e como aprendemos durante o nosso preparatório da PMRN, porque aqui tem muitos alunos que foram de lá, vai ser pancada. E o que é que essa turma, o que é que eu proponho nessa turma para vocês? A gente vai estudar com base no conteúdo programático do último edital, tá? Com base no conteúdo programático do último edital. E se for publicado o edital agora, ou próximo semestre, ou final do ano, não importa o tempo. Se for publicado o edital e tiver novas atualizações de conteúdo programático ou novas disciplinas, vocês já vão ter direito a essa atualização, sem custos adicionais, tá? Como é que vai ser o ritmo dessa turma preparatória ao concurso da PMPB? O ritmo de aula dela vai ser aulas 3 a 4 vezes na semana, porque não temos edital publicado. Eu vou ensinar a vocês como se estuda, tá? Vou acompanhar vocês durante todo esse percurso e a gente terá simulados mensais. Como assim, ó? A cada 3 ciclos de semanas, como eu disse, não se sabe se o edital vai ser agora ou não. Então, por exemplo, vai ter aulas 4 vezes na semana e após o ciclo de 3 semanas, nós vamos colocar um simulado com ranking. Um simulado com ranking. E essas questões serão comentadas, tá? E esse simulado vai ser de conteúdos programáticos que vocês já estudaram durante as semanas anteriores. Ou seja, é uma forma de você estudar, revisar e colocar em prática tudo aquilo que foi dado. E a gente vai repetir esse ciclo até terminar a preparação. Tranquilo? Serão, ao todo, 10 simulados comentados. Pré-edital agora eu vou aplicar 5 simulados. E quando o edital for publicado, vai ser mais 5 simulados comentados. E eu tenho certeza absoluta que daqui do RN nós temos a melhor preparação. Eu não duvido disso. E pode ter certeza, nós vamos dar todo o edital. Não vai ter nenhum ponto que não será dado
quando o edital for publicado desse concurso da PMPB. Quem estudou com a gente sabe do que eu estou dizendo. Certo? Então, a preparação vai ser intensa e direcionada. Galera, e quanto é que está o valor dessa turma? Pessoal, para os alunos que fizeram a preparação da turma PMRN, vai ficar o mesmo valor da turma PMRN, 330. Mas para os alunos que não são do VOI, vai ficar 390. Certo? Então, quem é aluno nosso vai pagar 330 nessa nova turma preparatória ao concurso da PMPB. Lembrando que essa turma vai começar daqui a uma semana, ou no máximo 10 dias, e vai com vocês até o edital. Inicialmente, a gente vai ter um conteúdo programático a ser batido agora, e quando sair o edital, veremos o que é que falta para complementar e fazer com que você realmente bata todo o edital e parta para ser aprovado nesse concurso. Certo? Se você acha que a PMRN foi top, a preparação, quero saber, PMPB vai ser melhor. Sabe por quê? Porque o edital é uma perspectiva de abrir daqui para o final do mês. Mas como eu falei, eu acho que vai abrir em maio. Mas são expectativas. Como eu disse, está tendo esse impasse em relação ao aumento da idade. E isso tem que ser publicado em lei. E quem faz é o Poder Legislativo. Eles vão ter que votar, vão ter que aprovar. Então, por isso que eu acho que não sai até o final de maio, pelo menos. O ideal, se preparando antecipadamente agora, gente, é que vocês vão começar a se preparar com tranquilidade, para quando abrir o edital, vocês estarem fortes. E pode ter certeza, com relação à preparação, não se preocupe, que a gente vai dar para vocês todo passo a passo. Se você estudar e seguir as orientações, vai dar tudo certo. Esse valor pode ser dividido em até 12 vezes, tá? Roberto, o conteúdo programático da PMPB serve bem para a PMPE. É porque, como PMPE até 28 anos, se eu não me engano, até 28 anos, não é isso? Eu resolvi não abrir turmas, mas eu estou vendo essa possibilidade de PMPE. Quem é aluno vai ser 330. Quem é aluno vai ser 330. Quem não é, 390. Quem comprou isolado é aluno, cara. Quem comprou isolado é aluno. PMP aumentou para 32, isso é bom. Não sabia disso aí. Professor, boa noite. Oi, pode falar. Eu tô com a conta aqui da escola, mas é Diego, eu fiz a preparação com o senhor IPM RN. Tenho 33 anos, eu tô só na guarda aí dessa questão da idade aí na PMPB, mas já tô fechado aí com o VOI aí, viu, pra PMPB. Tamo junto. Assim, o que é que eu oriento a vocês? Coloca a esperança de que essa idade vai ser aprovado esse aumento da idade. Só que tem um detalhe interessante. Se não der certo, não deixe o sonho que vocês têm de ser policial morrer. Estudem para Guarda Municipal, estudem para Polícia Civil, estudem para Polícia Penal. Polícia Penal, Polícia Civil, Guarda Municipal não tem idade, tá, gente? E lembre, esses concursos que vocês farão são concursos em que vai lhe dar o suporte para você querer alcançar algo melhor. Então, por exemplo, se seu sonho é se tornar da área policial, queira o melhor que você pode alcançar. Então, por exemplo, passou no APM, numa guarda, vai estudar para uma polícia civil ou para uma polícia federal, certo? Vai estudar para uma polícia penal que pague bem. Geralmente, polícia penal do Distrito Federal,
Polícia Civil do Distrito Federal são os salários mais altos que existem aqui do Brasil. Então, vocês têm que tentar desfrutar daquilo que é melhor. Então, como eu falo aos alunos, até mandei um áudio hoje no grupo dos nossos alunos em que PMRN é o concurso de entrada, mas vocês podem muito mais, certo? Ou, sei lá, desenvolver uma atividade paralela após passar no concurso ser nomeado, ou então estudar efetivamente para uma carreira policial em que vai lhe valorizar melhor com relação à remuneração e ao plano de cargo, certo? Então, a partir de amanhã, a turma vai estar no site para que vocês executem a compra. Quem é aluno vai ter que fazer diretamente pelo número do Voice Suporte, certo? Agora, vamos responder a outra questão. Olha só. O salário todas as aulas ficam gravadas, Isaura. Nem se preocupe. Todas as aulas ficam gravadas. E assim, os professores são muito presentes. Quem teve aula com a gente sabe o que eu digo. Os professores, eles tiram dúvidas. Na verdade, eu só estou com professores realmente que gostam de dar aula. E sabe o que é a importância de uma preparação bacana e o quanto vocês sofrem por estar se preparando. E todo mundo aqui é unido, todo mundo quer ver a aprovação de vocês, pode ter certeza. Pode falar, Isaura. Professor, porque assim, eu faço faculdade à noite, aí às vezes não dá para eu assistir a aula online. Aí Vai eu ficar estava gravado. em outro cursinho que eles só disponibilizavam essa aula gravada com 24 horas. Aí eu queria saber se no seu também é com 24 horas ou se é possível ser colocada na plataforma antes de 24 horas. Deixa os Essa alunos, aula, por exemplo, do dia anterior. deixa os alunos responderem. Gente, eu digo, o contrato diz até 24 horas, mas eu coloco as aulas antes. Deixa os alunos responderem. Na mesma noite, professor. A maioria das vezes, na mesma noite da aula. Pronto, os alunos estão respondendo. Não é nem eu. Mas tem lá, o contrato tem até 24 horas. Mas se eu tiver, por exemplo, à noite, se eu perceber, às vezes eu seguro um pouquinho meu sono para a aula processar. Se a aula está processada, de 11 da noite, 11 da noite, 11h30, 12 horas eu já coloco. Às vezes eu fico um pouquinho mais tempo acordado que é para colocar. Mas, quando eu não coloco à noite, assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é colocar a aula. Porque eu sei que muitos trabalham à noite, ou então tem compromissos até 10, meia-noite, e quer estudar a aula de manhã cedo, tipo umas 8 horas, 9 horas. E mesmo estando num contrato que eu vou colocar em até 24 horas, nunca eu coloquei no prazo máximo, eu sempre coloquei antes. E na maioria das vezes eu coloquei à noite. Eu não acordo com as galinhas não, rapaz. É porque, às vezes, quando eu estou trabalhando, meu horário de trabalho é noturno, então é plantão. Toda vez que dá para colocar, eu coloco. E também estou sem fazer nada, às vezes, à noite. Eu acho melhor colocar aula, né? Produzir alguma coisa, colocar aula. Tudo em prol dos alunos para que eles consigam estar caminhando em uma preparação. Porque, como eu disse, a gente sabe que é sofrer para estudar para concurso. Principalmente eu, que vim de família pobre, né, e batalhei muito. Eu sei, gente, tudo que vocês passaram em preparatórios, eu passei também. E eu tento dar no VOI tudo aquilo que eu queria encontrar no preparatório. Bora lá? Então, nossa próxima questão. Oi, alguém levantou a mão? Foi o Igna. Igna. Fala, Igna. Eu não peguei do início a explicação do curso preparatório, mas tem Vai ficar material. gravada. Vai ficar Não, gravada. material em PDF Deixa para os alunos leitura, responder. só Gente, questões. tem material PDF, gente, para leitura? Os alunos respondem. Tem tudo, ó. Positivo, Tá tá bom, vendo? ótimo. Pronto. Não é nem o que digo. Tem material até demais. Reuniões. Aí, outra coisa, eu não vou deixar a Fábio participar das próximas aulas, não, viu?
Já tá bom. Ela já passou em muito concurso. Ela fica dizendo que eu faço reunião porque eu sou carente. Bora lá. Ó, vamos terminar as questões aqui, ó. O salário de Marcos é 840. Desse valor, ele gastou 1/4 com vestimentas. Desse valor, ele gastou 1/4 com vestimentas. Presta só atenção, gente. Desse valor significa que é do valor total. Ele gastou 1/4 com vestimentas. 2/5 do salário com aluguel e 3/10 do salário com mercado. Se você perceber na questão, todas as questões estão se referindo, todas as informações estão se referindo ao salário total. Então, essas frações você vai ter que retirar do salário total. Então, olha só, o salário dele é de 840. Vestimenta foi 1/4 do salário. Lembrando que o do significa multiplicação. Professor, onde é que está a expressão 1/4 do salário? Está aqui, ó. Desse. Lembra que eu disse que desse significa multiplicação? Ele gastou 1/4 com vestimentas, ou seja, 1/4 do salário. Então vai ser, ó, 1/4 vezes 840. Multiplico o numerador pelo número inteiro e divido pelo denominador. 840 por 4, 210. E agora aluguel. Aluguel vai ser, ó, 2/5 do salário. Lembrando que o do significa multiplicação. Então teremos aqui, ó, 2/5 vezes 840. Olha só. Vou multiplicar 2/5 vezes 840, o que vai dar 1.680 dividido por 5. Essa divisão vai dar 336. E agora, mercado foi quanto? 3/10 do salário. 3/10 vezes 840. Multiplicando o 3 por 840, vai dar o total de 2.520 dividido por 10. Tá? Vou cortar aqui. 252 dividido por 1 dá 252. O total que Marcos gastou vai ser a soma de vestimenta mais aluguel mais mercado. 210 mais 336 mais 252 vai dar 798. Ou seja, isso foi o que ele gastou com vestimenta, aluguel e mercado. Eu quero o que restou do salário. Então, o que restou vai ser dado por quem? Pelo valor do salário dele, 840, menos 798, que foi o que ele gastou. Que vai dar como resultado R$42. Olha só, gente. Nessa aula eu peguei questões em que o padrão está sendo a multiplicação da fração pelo valor total. Só lembrando que em minhas aulas eu dou muitos macetes e variações de questões. Quem for aluno meu sabe disso. Então, isso aqui, gente, é 10% do que você precisa aprender a respeito de fração. E como vocês bem sabem, quem for aluno meu sabe que eu trabalho com todos os pontos, explico em detalhes cada coisinha de raciocínio lógico, para que você não tenha dúvida de nada e chegue na prova realmente com o edital batido em relação ao conteúdo, mas também consciente de como responder as questões. Eu não só dou o edital, eu explico em detalhes cada ponto, para que você chegue forte na hora da prova. Então, bora lá. Paula pagou 2/3 de 3/4 do valor que possuía. Desse modo, a fração que representa o que sobrou para Paula do valor que possuía é quem? Olha só, preste atenção. Vamos aqui, ó. Paula pagou 2/3 de 3/4. Olha essa questão. Eu quero saber quanto ela possuía em forma de fração, porque a questão mostra em forma de fração. Se liga aqui, ó. Ela pagou 2/3 de 3/4.
O DI significa multiplicação. Então, significa que você vai gerar a fração 2/3, multiplicar por 3/4. Com isso, você vai encontrar o que ela pagou. Caso de multiplicação de fração por fração, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Só que aqui tem um detalhe bem interessante que eu vou dizer para vocês. Olha esse macete. Na hora que eu tenho multiplicação de frações, se o numerador de uma for o denominador da outra, eu posso simplificar. Significa que eu vou cortar os dois valores e representar o restante. Vai ficar 2/4. Aí, olha só, gente, aquele conceito de simplificação que aprendemos. Vou dividir tanto o numerador como o denominador por 2. 2 por 2 dá 1/2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Ou seja, 2/4 é a fração irredutível meio. Olha só. Significa dizer que ela pagou 1/2. Aí vocês aprenderam logo no início das nossas aulas em que a fração representa parte de um todo. Isso significa dizer que tudo foi dividido em duas partes. E se ela pagou uma parte de 2, falta pagar quantas partes de 2, gente? Diz aí para mim. Uma parte de 2. Gabarito letra D. Ou seja, todas as questões que respondemos envolveram os conteúdos estudados até agora. Então, se você prestou atenção, com certeza vai responder todas as questões novamente, sem dificuldade. Oi? Alguém quer falar algo? Jéssica? Professor, pode acontecer da questão aparecer a forma normal e a simplificada ou não pode? Não pode, vai ser uma das duas. Porque aí, no caso, teria duas corretas. Isso. Certo. Obrigada. Tranquilo, gente? Por que seria C? Por que seria C? Lucas. Pode perguntar. Então, você já entendeu seu erro, né? Gente, tudo tranquilo? Tudo tranquilo em relação às questões? Então, galera, a turma vai iniciar daqui a no máximo 10 dias. Amanhã, a partir de amanhã, vai estar disponível todas as informações do curso. E caso vocês tenham interesse em se preparar com a gente vai estar com vocês desde o início, antes do edital, até o dia da prova, certo? Como eu mencionei, a gente vai ter uma carga horária inicial para bater os pontos que foram cobrados no edital anterior. Quando houver publicação do edital, nós vamos atualizar o conteúdo programático, certo? E se, por exemplo, terminou as aulas dessa turma pré-edital e o edital não foi publicado, não se preocupem. A atualização pós-edital vocês vão ter direito. Pode passar 6 meses, 1 ano, mas a atualização do conteúdo pós-edital já é direito de vocês, certo? Ou seja, a gente vai com vocês desde o início da preparação até o final. Se vocês puderem, depois tirar um print da aula, tirar um print dessa tela e postar nos seus stories, indicar a gente também para os amigos, para a gente formar essa turma. Tranquilo? Tamo junto. Obrigado por terem participado dessa aula. Valeu, galera. Esse voo é diferente, viu? Partiu PMPB. Tamo junto.